Muita coisa para falar. Vou começar falando dos números do técnico Felipe Luiz, que completou no último final de semana 16 jogos como técnico do Flamengo. Nos 16 jogos são 10 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. No comando do Felipe Luiz, o Flamengo marcou 25 gols e sofreu 11 gols. Tem um título, que ganhou a final da Copa do Brasil e 13 jogos de invencibilidade. Daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal, como você avalia o trabalho do técnico Felipe Luiz. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando, seu comentário ele é muito importante, tá certo? Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre o Pedro. E aí, cara, que notícia boa. Ontem foi postado nas redes sociais um vídeo do Pedro já treinando no campo e de chuteira. Esse já é um processo quase que final do tratamento, porque normalmente o jogador ele vai para o campo e ele vai calçando tênis, porque o tênis é mais confortável e tal. E o Pedro ontem, ele já apareceu treinando no campo e treinando de chuteira. Olha, eu vou dizer para vocês que a gente pode ter uma surpresa com a volta do Pedro. Ele pode voltar ali antes do tempo, tá? Falaram, né, numa possível volta em abril. Cara, eu já começo a acreditar na possibilidade, porque o primeiro prazo era final de maio, começo de junho. Aí agora já estão falando da possibilidade de voltar em abril. Quando eu vi ele treinando ontem de chuteira e no campo, eu começo a acreditar na possibilidade sim dele voltar em abril e tô torcendo por isso. Pedro é um jogador importantíssimo para o Flamengo, principalmente nessa temporada em que o Flamengo tem Super Mundial, tem Libertadores, tem uma série de campeonatos para poder disputar. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Lohan, porque a informação é que o CSKA não topou aumentar a proposta de 8 milhões de euros pelo jogador. E com isso colocou um ponto final na negociação com o atleta. A informação que saiu no jornal o Globo é que o CSKA não quis aumentar a proposta e com isso o Lohan ele deve realmente voltar para o sub-20 e voltar a ser utilizado nas categorias de base do Flamengo. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Flamengo deveria emprestar o Lohan para algum time da Série A do Brasileiro. O Lohan tem vaga em mais da metade dos times do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo deveria tentar emprestar ele para que ele ganhasse uma rodagem, ganhasse uma maturidade e depois ele voltasse para o Flamengo. Porque eu acho que colocar ele para jogar no sub-20 desvaloriza muito o garoto. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que vai desvalorizar demais. Tanto que o CSKA, vendo esse movimento do Flamengo, já retira a proposta, fala que mais de 8 milhões de euros não vai pagar pelo atleta. Eu, se fosse o Flamengo, chegaria e falaria, você vai jogar, falaria pro mercado, o Lohan tá aqui, quem quiser a gente pode emprestar. Colocaria umas cláusulas que amarrasse bem o contrato e emprestaria ele para jogar o Campeonato Brasileiro em algum outro time onde ele pudesse ganhar mais rodagem. Já que eu estou falando sobre o Lohan, deixa eu falar sobre o Matheus Gonçalves, porque a informação que nós trouxemos ontem, o Rian, que trabalha junto com a gente, cuidando ali das nossas redes sociais e apurando muito bem tudo que acontece no Flamengo, ele trouxe a informação de que o Santos está interessado na contratação do Matheus Gonçalves por empréstimo. É um desejo do técnico Pedro Caixinha. Nós trouxemos também lá em setembro que quando o Flamengo jogou contra o Red Bull Bragantino, Matheus Gonçalves chegou a se encontrar com o Pedro Caixinha. Na ocasião, Caixinha queria levar o jogador de volta para o Red Bull Bragantino. Caixinha trabalhou com ele no Red Bull Bragantino, gosta bastante e confia bastante no jogador. A ideia do Peixe é contar com o Matheus Gonçalves com empréstimo até o final do ano. O Flamengo ainda não decidiu o que vai fazer, até porque esse foi um primeiro contato entre o Santos e o staff do atleta. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mudando de assunto, falar agora sobre Neymar, já que eu estou falando de Santos, deixa eu falar logo da situação do Neymar. Tem muita gente perguntando assim, Flazoeiro, não tem possibilidade do Flamengo atravessar o Santos na negociação com o Neymar? Você acha que o Flamengo vai atravessar o Santos? Você acha que o Flamengo vai tentar fazer uma proposta pelo Neymar agora? Cara, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que
o Neymar, ele vindo para o futebol brasileiro, mais cedo ou mais tarde, ele vem jogar no Flamengo. E eu vou além. O Neymar, ele pode jogar o Super Mundial pelo Flamengo. Isso aqui é opinião, tá, gente? Não é informação. Vou explicar. O contrato do Neymar com o Santos é só até o meio do ano. O contrato do Neymar com o Santos, ele vai só até o meio do ano. O Neymar está numa fase final de recuperação. Acredito que ele vai se recuperar, vai jogar no Santos. No meio do ano, o contrato dele acaba com o Santos. E aí que tá. O Flamengo vai jogar o Super Mundial. Do meio do ano para frente, vem oitava de final de Libertadores, oitava de final de Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, ele vai se afunilando e provavelmente é nessa hora que o Flamengo, ou ao meu ver, é nessa hora que o Flamengo tem que fazer uma proposta para trazer o Neymar. Tá tudo muito bem adiantado lá para ele ir para o Santos, então não acredito que agora o Flamengo vai fazer algum movimento para trazer o jogador. O Al Hilal já liberou, ontem postou lá a rescisão dele e tal. Então, acredito que agora o Neymar ele vai para o Santos, com esse contrato de 6 meses. E aí o Flamengo tem que ficar atento nesse contrato, para que no meio do ano, se o Flamengo entender que vale, ir lá e tentar pegar o jogador para que ele venha jogar no Flamengo, já que é um desejo dele, né? Ele já expressou, inclusive, esse desejo. Agora eu queria saber de você, na sua opinião, você acha que o Neymar ajudaria no elenco do Flamengo hoje? Você acha que seria uma boa para o Flamengo contratar o Neymar hoje? Coloca nos comentários aí, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante